Oi, eu sou o Matheus Baliza e eu vou apresentar meu trabalho sobre análise metabólica de uma pessoa em uma dieta sem carboidratos e com alta ingestão de lipídios e proteínas. Quais são as consequências diretas dessa dieta? Sem carboidratos, a gente vai ter baixa glicemia porque a gente não vai ter ingestão de glicose. E a glicose só vai vir de processos do próprio corpo. Como a dieta é rica em proteínas e lipídios, os aminoácidos e ácidos graxos vão estar sempre em concentrações altas na circulação do sangue, e como a gente vai ver, isso vai aumentar os fenômenos regulatórios para a degradação deles próprios. A regulação hormonal vai ser de muito glucagon para pouca insulina. Por quê? A baixa glicemia vai secretar glucagon nas células alfa-pancreáticas, enquanto nas células beta-pancreáticas a glicoquinase não vai estar funcionando, não vai ter formação de glicose 6-fosfato, e por isso a gente não vai ter glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, não vai gerar ATP, não vai ter alteração na passagem de potássio e cálcio na célula, e por isso a gente não vai secretar insulina. Então a relação vai ser muito glucagon, pouca insulina. Agora, com o glucagon caindo na corrente sanguínea, ele vai se ligar ao receptor, vai mudar essa estrutura de maneira que ele vai interagir de maneira diferente com as proteínas G, que também vão alterar a estrutura, vão trocar GDP para o GTP, e agora elas interagem com a adenolato ciclase, que vai transformar ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico agora vai gerar no fígado um efeito cascata da glicogenólise, em que ele vai estimular a proteína quinase A, que vai fosforilar e estimular a glicogênio fosforilase quinase, que vai fosforilar e estimular a glicogênio fosforilase. Então, a gente vai ter degradação de muito glicogênio com pouco glucagon. Isso é importante porque isso significa que não vai durar muito tempo esse glicogênio. Em um pouco mais de um dia, o glicogênio acaba, já que a gente não vai ter injeção de mais glicose por parte de fora do corpo. O outro fenômeno que regula a quantidade de glicose no sangue vai ser a neoglicogênese, que vai ser mais importante porque ela é mais duradoura. Os órgãos, os tecidos que isso acontece vão ser no fígado e no rim. Eles possuem glicoquinase, a glicoquinase não vai estar ativa pelos baixos níveis de glicemia, não vai ter formação de glicose 6P, então a gente não vai ter atividade da glicólise. E por que a neoglicogênese vai estar ativa? A gente vê que com muito glucagon, a primeira reação da neoglicogênese, que é a formação de fosfenolpiruvato através de oxaloacetato, vai estar estimulada porque o glucagon estimula a fosfenolpiruvato carboxiquinase. Isso vai fazer com que fosfenolpiruvato, junto com o glucagon, estimulem a formação de frutose 6-fosfato, porque está estimulando a frutose 2,6 bisfosfatase. Enquanto isso, a fosfofrutoquinase 2 não vai estar ativa porque a gente tem pouca insulina no fígado. Então, a gente está estimulando isso, diminuindo a quantidade de frutose 2,6-fosfato no sangue, e por isso a próxima reação, a última reação da neoglicogênese, não vai estar desestimulada, não vai estar inibida, que é a formação de frutose 6-fosfato através de frutose 1,6-fosfato. Então, a regulação glicêmica vai ser feita pela glicogenólise e pela neoglicogênese. Esse gráfico é de uma pessoa em jejum, que não é a mesma coisa, mas para os efeitos do primeiro dia, é a mesma coisa na questão de consumo de glicose e produção de glicose. A neoglicogênese vai ser mais duradoura, enquanto a glicogenólise vai durar muito pouco tempo, porque o glicogênio do corpo vai acabar em um pouco mais de um dia. O consumo de glicose vai diminuir por causa que o cérebro começa a utilizar corpos cetônicos, e por isso, teoricamente, tem essa queda em jejum. Mas na nossa dieta, a gente vai continuar com a ingestão de proteínas, e por isso a gente sempre vai começar a sempre vai estar gerando glicose através da degradação de aminoácidos. Mas, ainda assim, o cérebro continua utilizando corpos cetônicos como fonte de energia. Então, essas altas relações de glucagon e insulina vão estimular a neoglicogênese. A neoglicogênese precisa de ATP e precisa também de cadeias carbônicas para conseguir continuar seu processo. As cadeias carbônicas vão vir de aminoácidos, os ATPs vão vir de ácidos graxos. Nesse processo, os dois vão gerar corpos cetônicos, os corpos cetônicos vão servir de energia posteriormente para o cérebro. Mas enquanto isso, a neoglicogênese no começo está dando energia para o cérebro e para as hemácias, posteriormente só para as hemácias. A regulação de proteínas e aminoácidos vai ser feita pelo glucagon. O glucagon vai estimular a ubiquitinação, que vai estimular a degradação de proteínas a partir do proteassomo. Então, a gente vai sempre ter muitos aminoácidos que, através de transaminases, vão virar alanina e glutamina, que chegam no fígado, através de transaminases formam todos os outros aminoácidos. Mas isso vai formar também a arginina. A arginina vai estimular a N-acetilglutamato sintetase, que vai formar a N-acetilglutamato, que vai estimular a carbonil-fosfato sintetase, que é a primeira reação do ciclo da ureia. Então, o que a gente está acontecendo? A gente está estimulando a deaminação de aminoácidos. Isso, ou seja, a gente está
cortando, separando esse aminoácido entre a amina e suas cadeias carbônicas. A gente está estimulando o ciclo da ureia e por isso vai ter muita excreção de ureia. O que acontece com as cadeias carbônicas? As cadeias carbônicas vão poder servir para duas coisas: a neoglicogênese ou a formação de corpos cetônicos. Se a cadeia carbônica for neoglicogênica, ela vai formar oxalacetato ou um dos intermediários do ciclo de Krebs. E por isso, aumentando a concentração de oxalacetato, vai para a neoglicogênese. Se não, ela forma acetil-CoA. Acetil-CoA não aumenta a concentração de oxalacetato, porque precisa de um oxalacetato para condensar e entrar no ciclo de Krebs, então não muda a concentração de oxalacetato. Por isso, ela vai servir apenas para a formação de corpos cetônicos. A regulação de lipídios vai vir pelo glucagon, que vai estimular a proteína quinase A, vai estimular o hormônio lipase sensível, liberando os triacilgliceróis na corrente sanguínea e aumentando a concentração de ácidos graxos na corrente sanguínea. Isso vai acontecer no fígado, no músculo e no tecido adiposo. Junto com a alta ingestão de lipídios, a gente vai ter muito ácido graxo livre. Ácido graxo livre, junto com o glucagon, vai inibir a formação de malonil-CoA. Inibindo a formação de malonil-CoA, a gente não vai ter inibição da carnitil-acetiltransferase. Então, a gente vai passar muito ácido graxo para dentro da mitocôndria, o que vai estimular a beta-oxidação. Vai ter a formação de ATP, que vai servir de energia para a maior parte do corpo, e também vai ter a formação de acetil-CoA, que em tecidos neoglicogênicos vai servir para a formação de corpos cetônicos, igualmente como a gente viu nos aminoácidos. Em tecidos não neoglicogênicos, a gente vai ter a fosforilação oxidativa, porque esse acetil-CoA vai substituir a glicólise e vai seguir o ciclo de Krebs da fosforilação oxidativa, que vai ser regulado pelos níveis de ATP e NADH do corpo. Então, num cenário geral, a gente tem aminoácidos sendo deaminados e formando ureia, e também cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas podem ser neoglicogênicas ou cetônicas, formando corpos cetônicos ou glicose. Os corpos cetônicos vão servir de energia para tecidos não neoglicogênicos, enquanto a gente também tem ácidos graxos formando mais corpos cetônicos para servir de energia, e também tem ácidos graxos gerando energia através de sua degradação. Então, isso é no cenário inicial. Passar do tempo, a gente vai ter aumento cada vez mais da concentração de corpos cetônicos e o glicogênio acaba. A única fonte de glicose vai ser dos aminoácidos da sua degradação. Então, por fenômenos unicamente evolutivos, a gente vai ter que o cérebro começa a utilizar corpos cetônicos como fonte de energia. Esse gráfico agora é melhor de ver, agora que a gente sabe toda a regulação, em que a gente tem que a neoglicogênese começa a aumentar cada vez mais sua atividade quando o glicogênio começa a diminuir. Então, só que essa queda que acontece é em caso de jejum, porque começa a acabar as concentrações de aminoácidos. No nosso caso, a gente vai estar ingerindo muita proteína, vai ter muitos aminoácidos, e essa neoglicogênese não vai diminuir tanto. A gente vai continuar com a neoglicogênese ativa, mas agora a gente vai ter o cérebro utilizando o corpo cetônico como fonte de energia. Mas então, o que está acontecendo? Uma pesquisa da BBC comparou a dieta de dois irmãos gêmeos entre uma dieta sem carboidratos e uma dieta sem gorduras. O irmão que fez a dieta sem carboidratos, no começo, ele não conseguia ter agilidade mental. Ele sempre estava lento no pensamento e sonolento. Isso deve ao quê? No começo, o cérebro utiliza a glicose como fonte de energia. Como ele estava fazendo uma dieta sem carboidratos, ele não tinha glicose e o cérebro não tinha energia para conseguir fazer os seus processos. E por isso ele sempre estava lento e sonolento. Então, agora, ele também tinha dificuldade na hora de fazer exercício físico. Por quê? Porque ele não tinha glicogênio. E o glicogênio é a principal fonte de energia para o começo de um exercício físico. Sem glicogênio, ele não conseguia fazer exercício físico direito. Tudo isso no começo, com o passar do tempo, isso mudou. E também a gente pode ver, então, pela próxima pesquisa. É uma pesquisa sobre a utilização de uma dieta low carb para a doença de McLeod. A doença de McLeod, você não tem utilização de glicogênio no músculo. E o que a gente pode tirar dessa dieta, dessa pesquisa? Nessa dieta, as pessoas com a doença de McLeod conseguiam agora fazer exercício físico de maneira correta e sem tantos problemas por causa da dieta, porque os corpos cetônicos começaram a ser utilizados como fonte de energia no começo de um exercício físico. Ou seja, o que a gente vai ter? Os corpos cetônicos não agora vão servir apenas como fonte de energia durante o exercício físico, mas no começo também. Então, o exercício físico eventualmente vai ser alguma coisa possível de acontecer nessa dieta sem carboidratos, devido à utilização de corpos cetônicos como essa fonte de energia. Não é o mesmo caso, porque a gente tem uma dieta sem carboidratos, e não uma dieta com pouco carboidrato, mas é interessante para ver a ideia do glicogênio.
Mas então a gente pode ver um cenário geral em que a gente vai ter uma dificuldade no começo da dieta para pensar ou para fazer exercício físico, mas posteriormente os corpos cetônicos substituem as necessidades energéticas do corpo. E por isso a gente consegue suprir todas as necessidades energéticas do corpo de maneira em que a gente vai ter muita perda de peso, porque vai ter muito consumo de ácidos graxos. Mas também a gente tem alguns casos negativos dessa dieta. Pode levar à geração de cetoacidose. Esse artigo foi discutido em aula e se trata de uma mulher que fez uma dieta sem carboidratos e, por isso, começou a ter muita produção de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos se acumularam de maneira que a mulher gerou cetoacidose. Cetoacidose é muito grave e, por isso, tem que tomar muito cuidado com essas dietas sem carboidratos. É interessante ver, inclusive, que a mulher perdeu 9 quilos, então a dieta funciona, mas ainda assim é muito perigoso, tem que ser regulado essa questão dos corpos cetônicos. Por isso, as dietas normalmente mais adotadas são as dietas com pouco carboidrato, mas ainda contendo, para que dessa maneira a gente tenha um pouco mais de regulação da degradação de ácidos graxos e não tenha tanta geração de corpos cetônicos. É isso. Muito obrigado.